Quando o amor se torna uma mentira, a traição invisível e a luta de uma mãe por respeito e família. Antes de começarmos, se você gosta de vídeos como esse, se inscreva no canal. Agora, vamos lá. Meu nome é Juliana, tenho 37 anos e sou casada com Marcos, um homem de 44 anos com quem compartilho minha vida há 17 anos. Juntos, tivemos filhos, uma cachorrinha. Durante algum tempo, administramos um pequeno negócio. A nossa vida parecia normal, ou pelo menos o suficiente para eu acreditar que éramos uma família sólida. No entanto, o que parecia ser uma convivência pacífica foi começando a se desestruturar nos últimos anos, e a raiz do problema estava em uma pessoa da nossa história que se tornou uma presença constante e incômoda. Essa pessoa é Laura, a ex-namorada do meu cunhado. Ela tem 30 anos. Apesar de ter terminado com meu cunhado há mais de 12 anos, ela continuou a aparecer em nossas vidas de maneira intermitente. Só que nos últimos 4 anos, sua presença foi se tornando cada vez mais constante. Sempre que meu marido Marcos estava em casa e eu não, lá estava ela, mandando mensagens. Às vezes ele respondia rapidamente, mas quando eu estava em casa, nunca era ela quem entrava em contato. Isso sempre me deixou desconfortável, mas eu tentava ignorar. A coisa toda se complica porque Laura já está noiva e espera um filho. Ela me mandava mensagens de vez em quando, mas apenas quando Marcos dizia que não estava em casa. Uma vez, em 4 anos, ela me mandou uma mensagem dizendo que estava indo para nossa casa, mas isso foi raro. Eles diziam que a relação deles era de amizade, como irmãos, mas eu sabia que havia algo mais. Algo em mim sentia que não era só amizade, e os comportamentos deles não faziam sentido. A situação se complicou ainda mais quando, em uma conversa descontraída entre Marcos e seu irmão, ele disse que achava Laura atraente e que, se fosse mais jovem e solteiro, a teria tentado algo. Não sei o que me fez mais mal. O fato de ele ter dito isso ou o fato de ter falado sobre ela na minha frente, com uma leveza que me feriu profundamente. Quando perguntei a ele sobre isso, ele riu e disse que era só uma brincadeira, que o irmão estava exagerando. Mas, no fundo, algo não se encaixava. O estupim veio em um momento íntimo entre nós, quando ele me disse algo que jamais imaginei ouvir. No meio da conversa, ele disse: a única pessoa com quem eu pediria para ter uma relação a 3 seria a Laura. Na hora, meu coração parou. Nunca, nem em 1000 anos, teríamos falado sobre isso antes. Era como se estivesse sendo traída, mesmo estando ali, presente na relação. Fiquei em choque, sem palavras. Não sabia o que fazer com aquilo. Não conseguia acreditar que ele estava falando isso, especialmente em um momento em que esperava intimidade e carinho. O tempo passou, e eu, tentando lidar com o que estava acontecendo, comecei a observar como Laura continuava aparecendo em nossas vidas de maneira sutil, mas constante. Ela aparecia sempre quando Marcos estava sozinho em casa. Durante as visitas dela, ela mal falava comigo. Sempre que a conversava, ela me ignorava, como se eu não estivesse ali. Isso começou a me incomodar muito, mas eu tentava não dar importância, tentando manter a calma e me concentrando na minha família e no que eu acreditava ser importante. Antes de continuarmos com a história, veja se já é inscrito no canal para não perder nenhuma história nova. Foi então que, um dia, algo inesperado aconteceu. Meu celular quebrou, e eu precisei usar um antigo que Marcos tinha guardado. Quando peguei o aparelho, percebi que ele não havia se desconectado de sua conta do Messenger. A curiosidade me fez abrir a conta. Sem querer, acabei lendo mensagens entre ele e a Laura. Eu sei que deveria ter ignorado, mas eu estava tão perdida nas dúvidas e inseguranças que acabei indo adiante. E o que encontrei foi um golpe duro. Marcos havia admitido para ela, em uma troca de mensagens, que achava ela atraente e que, se fosse mais jovem e solteiro, teria tentado algo com ela. Ele ainda mencionou que me havia contado isso enquanto eu não estava em casa, como se estivesse me escondendo a verdade. A resposta dela foi um emoji rindo rolando no chão, como se fosse tudo uma grande piada. Ali, naquele momento, meu mundo desabou. A sensação de desrespeito foi imensa. Eu me senti traída e excluída, como se a minha presença não fosse relevante ali. A partir desse momento, comecei a questionar tudo.
Como ele pôde falar dessas coisas sobre ela? E como ele podia tratar nossa relação dessa forma, dando tanta atenção a alguém que, aparentemente, não significava nada para ele, mas que para mim estava começando a significar tudo? A situação só piorou. Ele começou a se afastar ainda mais. Quando ele recebia as mensagens dela, era sempre uma resposta rápida, um sorriso, uma troca de palavras quase secretas entre eles. Mas quando era eu quem mandava uma mensagem, ele demorava uma eternidade para responder, se é que respondia. Eu não entendia mais nada. Não sabia se o que estava acontecendo era ciúmes, insegurança ou algo mais profundo. Eu só sabia que estava começando a perder a confiança nele, a perder o respeito por aquela situação que, aparentemente, ele achava normal. Até que um dia, finalmente, ele tomou uma decisão que me fez tomar as rédeas da minha vida. Marcos saiu de casa. Ele foi morar com o irmão. Desde então, não me procurou mais. As crianças, que já estavam se acostumando a viver em uma casa com os dois pais presentes, agora tinham que lidar com a ausência dele. Ele não visitava os filhos, apenas falava com eles pelo telefone, mas até isso parecia distante e desinteressado. O fato de ele ter tomado essa decisão foi um ponto de virada para mim. Mas não foi fácil. Eu, sozinha, tinha que lidar com tudo. Com as crianças, com a casa, o mais difícil de tudo, com as finanças. Os dias se tornaram um pesadelo financeiro. Marcos cortou o serviço de celular da família inteira, deixando-nos sem telefone. Tive que ir até a loja para conseguir novos chips e trocar tudo. Ele também se recusou a pagar qualquer coisa que fosse necessária para os filhos, como os materiais escolares e os uniformes. Eu fiquei desesperada. Tentei buscar soluções alternativas, como procurar por doações de uniformes e materiais, mas a realidade era que as opções eram escassas. E foi aí que minha paciência se esgotou. Eu não ia mais permitir que ele desrespeitasse nossa família dessa forma. Fui atrás de um advogado. Fiz tudo o que pude para garantir que ele cumprisse com as responsabilidades dele. Decidi lutar pela guarda dos meus filhos. Não ia mais ser uma mulher que aceitaria essa situação. Conseguimos a guarda total das crianças, mas a luta ainda não acabou. A pensão alimentícia, que ele deveria pagar, estava pendente, e com ele fora do mercado de trabalho, a situação se tornou ainda mais complicada. Marcos casou-se com Laura em uma cerimônia civil, algo que me feriu profundamente. Eles seguiram suas vidas, postando fotos nas redes sociais, indo para viagens de fim de semana. Eles estavam felizes, como se tudo estivesse bem, mas eu sabia que não era bem assim. Eu via as fotos das viagens e do casamento deles e sentia um vazio. A dor de ver a felicidade deles nas redes sociais, enquanto nossos filhos se sentiam cada vez mais distantes do pai, me fazia questionar o que estava acontecendo com nossa família. Eu segui minha vida, sem esperar que ele voltasse. Continuei trabalhando, tentando encontrar uma maneira de manter tudo funcionando. Trabalhei em 2 empregos, mas a carga emocional e física era imensa. Eu estava exausta, mas não podia parar. Por causa das crianças, precisava seguir em frente, encontrar uma solução para tudo. Não foi fácil, mas comecei um pequeno negócio online, na esperança de que ele crescesse e me ajudasse a pagar as contas. Hoje, eu vejo tudo com mais clareza. Marcos não foi o homem que eu pensei que fosse. Ele se afastou da família, se distanciou dos filhos, e pior, nunca deu valor ao que tínhamos. Eu mereço mais, e meus filhos também. Por isso, segui em frente. Para mim, a luta ainda não acabou, mas, em algum momento, as coisas vão melhorar. Eu sei que vou dar aos meus filhos uma vida mais tranquila, longe de tudo o que foi tóxico. Eu espero que, no futuro, possamos olhar para trás e perceber que, apesar de tudo, saímos mais fortes dessa história. Deixe nos comentários o que você achou da história e se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal.